Você sabia que originalmente existiam 8 pecados capitais? E que um deles foi tão perigoso que a própria Igreja decidiu apagá-lo da história. Por quase 2000 anos, monges, padres e até mesmo o Vaticano conspiraram para manter este conhecimento em segredo. Mas por quê? O que havia neste 8º pecado que era considerado mais destrutivo que a própria ira ou luxúria? Nos próximos minutos, vou revelar não apenas qual era este pecado perdido, mas porque seu simples conhecimento pode mudar para sempre como você enxerga a espiritualidade. Antes de começarmos essa jornada, me conte nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você gosta de mistérios históricos que vão abalar suas convicções, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta é apenas a primeira de muitas verdades ocultas que vamos desenterrar juntos. O frade Tomás ajustou os óculos sobre o nariz enquanto folheava cuidadosamente as páginas amareladas do manuscrito que acabará de descobrir nos porões da biblioteca do Mosteiro de São Bento. Era uma noite de tempestade e os trovões ecoavam pelos corredores de pedra como vozes ancestrais sussurrando segredos há muito esquecidos. Evagrio do ponto, os 8 pensamentos malignos, lia ele em voz baixa, sua respiração criando pequenas nuvens no ar gelado do subsolo. O manuscrito estava em latim arcaico, mas Tomás, especialista em textos patrísticos, conseguia decifrar cada palavra com precisão cirúrgica. O que o intrigava, no entanto, não era apenas a raridade do documento, mas uma peculiaridade que saltava aos olhos. Todas as referências ao 8º pensamento haviam sido cuidadosamente raspadas, como se alguém tivesse deliberadamente tentado apagar sua existência da história. Conforme virava as páginas, encontrava sempre o mesmo padrão: 7 pecados listados com detalhes meticulosos: gula, avareza, luxúria, ira, melancolia, assedia e vanglória, mas onde deveria estar o 8º, havia apenas borrões de tinta e marcas de raspagem. Em algumas páginas, podia-se ver vestígios de letras, fragmentos de palavras que pareciam dançar na penumbra da luz de vela que iluminava seu trabalho. Por que alguém faria isso? Murmurou para si mesmo, passando os dedos sobre as marcas. Não era vandalismo comum, as raspagens eram precisas, cirúrgicas, feitas por alguém que conhecia exatamente o que estava procurando. Era como se houvesse uma conspiração milenar para apagar um conhecimento específico da humanidade. De repente, uma rajada de vento fez a janela bater violentamente, e várias velas se apagaram. Na semi-escuridão, Tomás jurou ter visto algo, uma sombra que se movia independentemente da luz tremulante. Seu coração acelerou. Havia histórias no mosteiro, lendas sussurradas entre os monges mais velhos sobre manuscritos amaldiçoados e conhecimentos que não deveriam ser descobertos. Reacendeu as velas com mãos trêmulas e continuou sua investigação. Em uma das páginas finais, encontrou algo que fez seu sangue gelar, uma nota marginal em grego antigo, escrita com uma caligrafia diferente do resto do texto. Traduzindo mentalmente, leu: o 8º foi banido não por ser menor que os outros 7, mas por ser o mais perigoso de todos. Aquele que o nomeia desperta o que deveria permanecer adormecido. Tomás sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era superstição, era a intuição de um acadêmico experiente dizendo que havia tropeçado em algo muito maior do que uma simples curiosidade histórica. O manuscrito não era apenas um documento religioso, era uma peça de um quebra-cabeças que atravessava séculos, um mistério que alguém, ou alguma organização, havia se empenhado em manter enterrado. Decidiu que precisava de ajuda. No dia seguinte, entraria em contato com sua antiga colega de universidade, doutora Helena Carvalho, especialista em história medieval e ocultismo cristão. Se alguém podia ajudá-lo a desvendar esse mistério, era ela. Mas enquanto guardava cuidadosamente o manuscrito, não conseguiu se livrar da sensação de que sua descoberta havia posto em movimento forças que estavam dormindo há muito tempo. A tempestade continuava lá fora, e nos corredores do mosteiro, os monges rezavam suas orações noturnas, inconscientes de que, nas profundezas de sua biblioteca, um segredo milenar acabará de ser parcialmente desenterrado. Tomás não sabia ainda, mas sua descoberta o colocaria no centro de uma conspiração que remontava aos primórdios do cristianismo organizado, uma trama envolvendo não apenas a Igreja Católica, mas sociedades secretas, manuscritos perdidos e um conhecimento considerado tão perigoso que sua própria existência precisava ser negada.
Doutora Helena Carvalho recebeu o telefonema de Tomás às 7 da manhã de uma segunda-feira chuvosa em São Paulo. Professora titular de História Medieval na USP e autora de 3 livros sobre simbolismo cristão primitivo, Helena não era facilmente impressionável. Mas havia algo na voz de seu antigo colega de doutorado que a fez cancelar suas 2 primeiras aulas e pegar o primeiro voo para o Rio de Janeiro. Helena, você precisa ver isso pessoalmente, havia dito Tomás, sua voz carregada de uma urgência que ela raramente ouvirá. Não é apenas sobre história acadêmica. É sobre algo que foi deliberadamente ocultado, e eu tenho a impressão de que não fui o primeiro a encontrar pistas sobre isso. No voo de 1h30, Helena revisou mentalmente tudo o que sabia sobre Evagrio do Ponto e os 8 pensamentos malignos originais. Como especialista, conhecia a evolução histórica dos pecados capitais, como a lista original de 8 foi reduzida para 7, como a melancolia foi substituída pela ascedia, e como posteriormente outras modificações foram feitas. Mas nunca havia considerado a possibilidade de que essas mudanças não fossem simplesmente evolução teológica natural, mas sim resultado de uma supressão deliberada. Chegando ao mosteiro, encontrou Tomás visivelmente abalado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto manuseava o manuscrito, e havia olheiras profundas sob seus olhos, como se não tivesse dormido direito há dias. Aconteceu algo mais depois que conversamos ontem? Perguntou Helena, notando a tensão em seus movimentos. Recebi uma visita, respondeu ele, olhando nervosamente para os lados. 3 homens de terno, muito educados, muito bem informados. Disseram ser do Vaticano, da Congregação para a Doutrina da Fé. Queriam saber sobre descobertas recentes que eu poderia ter feito. Não mencionei o manuscrito, mas eles pareciam saber exatamente o que estavam procurando. Helena sentiu um frio no estômago. A Congregação para a Doutrina da Fé era o órgão sucessor da Santa Inquisição, responsável por proteger a ortodoxia católica. Se estavam interessados na descoberta de Tomás, significava que o manuscrito tinha implicações muito além da curiosidade acadêmica. Quando examinou o documento, Helena imediatamente reconheceu sua autenticidade. A qualidade do pergaminho, o tipo de tinta, a caligrafia, tudo indicava um manuscrito genuíno do século IV ou V. Mas as raspagens eram igualmente autênticas, feitas com ferramentas de época. Isso não foi feito recentemente, murmurou, analisando as marcas microscópicas. Alguém apagou essas informações há séculos, possivelmente logo após o manuscrito ser criado. Utilizando uma técnica que havia aprendido em seus estudos de paleografia, Helena começou a tentar reconstruir as palavras apagadas. Com luz ultravioleta e lentes de aumento, conseguiu identificar vestígios de letras que haviam resistido à raspagem. Lentamente, palavras começaram a emergir das sombras do pergaminho: mortis desiderium, desejo de morte. Desperatio, desespero. Animai, da alma. Tomás, sussurrou ela, sua voz carregada de excitação e medo. Eu acho que sei o que era o 8º pecado. E entendo por que foi suprimido. Ela olhou para ele com uma expressão grave. Não era melancolia comum. Era algo muito mais específico e perigoso, o desejo consciente de autodestruição, não apenas física, mas espiritual. Uma forma de desespero tão profunda que levava não apenas ao suicídio do corpo, mas à renúncia deliberada à própria alma. A descoberta tinha implicações teológicas explosivas. Se existia um 8º pecado que era considerado mais perigoso que os outros 7, isso sugeria que havia níveis de conhecimento espiritual que a Igreja primitiva havia decidido manter ocultos dos fiéis. E se essa informação estava sendo ativamente suprimida até hoje, significava que ainda havia quem considerasse esse conhecimento perigoso demais para ser revelado. Helena e Tomás sabiam que precisavam de mais informações, e havia apenas um lugar onde poderiam encontrá-las: os arquivos secretos do Vaticano. O acesso oficial era impossível, ainda mais com a Congregação para a Doutrina da Fé de olho em suas investigações. Mas Helena tinha um contato improvável: o jesuíta Giuseppe Benedetti, seu antigo orientador em Roma. Figura controversa na Igreja, Giuseppe era teólogo e historiador brilhante, conhecido por estudar o cristianismo oculto, textos e tradições suprimidas ao longo dos séculos. Sua posição lhe dava acesso privilegiado, mas sua rebeldia o mantinha sob vigilância constante.
Helena, minha cara, disse ele ao telefone. Vocês estão mexendo em águas profundas. Há rumores sobre brasileiros fazendo perguntas inconvenientes sobre textos patrísticos. Mas eu também tenho minhas próprias perguntas. Venham a Roma. Discretamente. Uma semana depois, reunidos em um café próximo ao Vaticano, Giuseppe examinou as fotos do manuscrito que Helena trouxera. Seu semblante ficou grave. Madonna mia. Vocês encontraram um dos Codex Perditus. Prova de uma das maiores supressões da história da Igreja. Giuseppe explicou que há séculos investigava referências ao oitavo pecado. Nos primeiros tempos, falava-se de 8 portais para a perdição. 7 podiam ser combatidos. O oitavo, porém, era diferente, uma vez aberto, não podia ser fechado. Segundo ele, não era simples desespero, mas desperatio absoluta, a renúncia consciente e irrevogável à graça divina. Era o único pecado verdadeiramente imperdoável, pois não nascia da fraqueza, mas da escolha deliberada de rejeitar a salvação. Mas por que esconder isso? Perguntou Helena. Porque o oitavo pecado não advertia, mas tentava. Apenas conhecer sua natureza já era dar o primeiro passo em sua direção. Giuseppe aceitou ajudá-los a entrar nos arquivos, mas alertou: se encontrarmos algo, precisam estar preparados. Este conhecimento muda para sempre a percepção espiritual. E não há volta. Naquela noite, os 3 avançaram pelos corredores subterrâneos dos arquivos. O ar seco preservava séculos de segredos. Estamos procurando a seção Hereticus, murmurou Giuseppe. Após longa busca, parou diante de uma estante marcada por símbolos estranhos. Dali retirou um manuscrito envolto em seda preta, lacrado com cera vermelha exibindo um octógono com uma cruz diagonal. Manuscrito originale de Evagrius, disse em reverência. Um dos 3 que sobreviveram à purga do século VI. Com luvas, abriu o documento. Ao contrário da cópia de Tomás, estava intacto. Ali, os 8 pensamentos malignos eram listados, incluindo o misterioso oitavo. Em grego. Não é desespero emocional, traduziu Helena. É a perda total da capacidade de esperar, amar ou se conectar ao divino. O coração torna-se espiritualmente morto. Tomás leu por cima: nem oração, jejum ou penitência podem restaurar quem cai nesse estado. O corpo vive, mas o espírito não aceita mais a graça. Giuseppe apontou uma passagem crucial: o conhecimento do oitavo sofrimento é em si uma tentação. Parece oferecer uma fuga mais atraente do que lutar contra os outros 7. Helena encontrou algo ainda mais perturbador: quem o escolhe encontra uma paz terrível. Não sente mais culpa nem luta interior. Torna-se como pedra viva, presente no mundo, mas espiritualmente ausente. Um nirvana invertido, murmurou Tomás. Nas margens, notas de diferentes épocas mostravam o pavor dos que estudaram o texto. Um padre do século V escreveu: jovens monges instruídos sobre o oitavo começaram a manifestar sinais em semanas. A mera contemplação abre a mente à sua influência. Outra, do século VI, proposta ao concílio, que apenas bispos tenham acesso. Entre fiéis comuns, representa perigo mortal para a salvação. A última anotação, atribuída a Gregório Magno, gelou Helena. Decidido. O oitavo será removido. Que seja esquecido, para que as almas mantenham esperança. Que Deus nos perdoe por esconder esta verdade, mas que também nos perdoe se a revelássemos. O silêncio pesou sobre os 3. Eles haviam encontrado não apenas um manuscrito antigo, mas um segredo capaz de corroer o próprio fundamento da fé. Quando saíram dos arquivos naquela noite, Helena, Tomás e Giuseppe não estavam sozinhos. 3 figuras o seguiram discretamente pelas ruas de Roma, mantendo distância suficiente para não serem notadas, mas próximas o bastante para não perdê-los de vista. Eram membros de uma organização que poucos conheciam, mas que existia há quase 2000 anos, a Custódia Octavii, os Guardiões do Oitavo. Fundada no século IV por discípulos diretos de Evagrio do Ponto que discordaram da decisão de suprimir o oitavo pecado, a Custódia Octavii tinha uma missão paradoxal:
proteger o conhecimento do oitavo pecado ao mesmo tempo em que impediam sua disseminação. Eles acreditavam que este conhecimento era sagrado demais para ser destruído, mas perigoso demais para ser revelado. Na manhã seguinte, Giuseppe recebeu um visitante inesperado em sua cela no mosteiro jesuíta onde residia. Era um homem idoso, elegantemente vestido, com olhos que pareciam carregar o peso de séculos. Apresentou-se simplesmente como Cardeal Torretti, embora Giuseppe soubesse que este não era seu nome verdadeiro. Padre Benedetti, disse o visitante com uma voz suave mas carregada de autoridade, compreendo sua curiosidade acadêmica, mas você e seus amigos brasileiros estão se aproximando de águas muito profundas. Ele se sentou sem ser convidado, suas mãos entrelaçadas de forma que Giuseppe pôde ver um anel peculiar, uma banda de ouro com o mesmo símbolo octogonal que haviam visto no manuscrito. Nós não somos inimigos da verdade, continuou Torretti. Pelo contrário, somos seus guardiões mais dedicados. Mas algumas verdades são como espadas afiadas, nas mãos certas, podem proteger, nas mãos erradas, podem ferir mortalmente não apenas quem as empunha, mas todos ao redor. Giuseppe, tentando manter a calma, perguntou, e quem decide quais são as mãos certas? O sorriso de Torretti foi frio. Aqueles que compreenderam completamente o preço do conhecimento. Você sabe o que aconteceu com os últimos pesquisadores que tentaram publicar informações sobre o oitavo pecado? Dr. Friedrich Weber, Universidade de Heidelberg, 1987, encontrado morto em sua biblioteca, aparentemente de ataque cardíaco, embora fosse um homem jovem e saudável. Professoressa Marina Rossi, Universidade de Bolonha, 1995, desapareceu sem deixar rastros 3 dias antes de defender sua tese sobre pecados suprimidos na tradição cristã primitiva. A ameaça era clara, mas Torretti continuou com sua voz calma. Nós não matamos pessoas, padre. Mas o conhecimento que elas buscavam, esse conhecimento tem consequências próprias. Dr. Weber não morreu de ataque cardíaco natural, morreu porque compreendeu completamente a natureza do oitavo pecado e fez a escolha que esse conhecimento inevitavelmente oferece. Giuseppe sentiu um calafrio. Você está dizendo que o conhecimento em si é fatal? Estou dizendo que certos tipos de conhecimento espiritual são autorrealizáveis. Quanto mais você compreende a natureza do desespero absoluto, mais atraente ele se torna como solução para o sofrimento existencial. É como um vírus mental que se espalha através da compreensão. Torretti se levantou para sair, mas antes de chegar à porta, virou-se uma última vez. Seus amigos brasileiros são inocentes nisto, são acadêmicos curiosos que tropeçaram em algo que não compreendem completamente. Você, no entanto, compreende. Por isso, está a sua oportunidade de fazer a escolha certa. Convença-os a abandonar esta pesquisa, e todos poderão continuar suas vidas normalmente. Insistam em prosseguir. Ele não terminou a frase, mas sua implicação era clara. Giuseppe passou o resto do dia em oração intensa, lutando entre sua sede de conhecimento e sua responsabilidade para com a segurança de Helena e Tomás. Ele sabia que Torretti estava certo sobre uma coisa: eles haviam cruzado uma linha invisível, e agora estavam em território onde as regras normais de causa e efeito não se aplicavam mais. Naquela noite, quando ligou para Helena no hotel, sua voz estava carregada de uma urgência nova. Precisamos conversar pessoalmente. Agora. E depois desta conversa, vocês precisarão tomar uma decisão que pode mudar suas vidas para sempre. Helena passou a noite acordada no hotel, lutando com a decisão mais difícil de sua vida. Por um lado, cada instinto acadêmico gritava para que publicassem sua descoberta, era conhecimento histórico legítimo que lançava nova luz sobre os primórdios do cristianismo. Por outro lado, as advertências de Giuseppe e as implicações do que haviam aprendido a faziam questionar se algumas verdades deveriam permanecer enterradas. Na manhã seguinte, ela e Tomás encontrarão-se para o café da manhã no hotel. Ambos pareciam ter envelhecido anos em uma única noite. Tomás, normalmente o mais otimista dos dois, tinha uma expressão sombria que Helena nunca havia visto antes. Estive pensando sobre isso a noite toda, disse ele, mexendo distraidamente no café.
e cheguei a uma conclusão perturbadora. Se o oitavo pecado é realmente o que Giuseppe descreveu, a perda da capacidade de valorizar a própria existência espiritual, então talvez já estejamos sendo afetados por ele. Helena o olhou com preocupação. O que você quer dizer? Pense bem, continuou Tomás. Desde que descobrimos este conhecimento, como nos sentimos em relação à fé, à esperança, ao propósito? Eu me pego questionando tudo, se há realmente significado em qualquer luta espiritual, se a salvação é possível ou mesmo desejável. E o mais assustador é que essas dúvidas não me angustiam como deveriam. Há uma estranha paz em considerar que talvez nada disso importe. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha porque reconheceu em si mesma exatamente os mesmos sentimentos. Você está sugerindo que o simples conhecimento da existência do oitavo pecado já começou nossa jornada em sua direção? Estou sugerindo, disse Tomás calmamente, que talvez já seja tarde demais para voltarmos atrás. Talvez a escolha que pensamos ter não seja real. Talvez, ao descobrirmos este segredo, já tenhamos selado nosso destino espiritual. Naquele momento, Giuseppe apareceu no restaurante do hotel. Mas havia algo diferente nele, uma tranquilidade profunda que era simultaneamente reassurante e terrificante. Sentou-se à mesa dele sem convite, com um sorriso sereno que não chegava aos seus olhos. Bom dia, meus queridos amigos, disse ele. Dormiram bem? Eu dormi maravilhosamente, a primeira noite de sono verdadeiramente pacífico que tive em décadas. Ele pediu um café ao garçom com gestos calmos e precisos. Tomei uma decisão durante a noite. Vou contar a vocês tudo sobre o oitavo pecado. Completamente. Sem reservas. Helena e Tomás trocaram olhares alarmados. Giuseppe, disse Helena cuidadosamente, ontem você nos advertiu sobre os perigos de compreender completamente essa natureza. E eu estava certo, respondeu ele, sorrindo. Mas também compreendi algo mais durante minha vigília noturna. O medo do conhecimento é, em si, uma forma de escravidão espiritual. Vocês merecem saber a verdade completa, e então fazer suas próprias escolhas baseadas em conhecimento total, não em medo parcial. Giuseppe começou a explicar então o que havia descoberto em suas horas de contemplação. O oitavo pecado não é simplesmente desespero ou perda de fé, disse ele, sua voz adquirindo uma qualidade hipnótica. É a compreensão absoluta de que todo sofrimento espiritual, culpa, ansiedade sobre salvação, medo da condenação, luta contra tentações, é desnecessário. É ver que essas batalhas são criações da própria mente, não realidades espirituais genuínas. Conforme ele falava, Helena notou que suas próprias resistências mentais começaram a diminuir. As palavras de Giuseppe faziam um sentido terrível e sedutor. É como um despertar, continuou ele. Você percebe que passou a vida toda lutando contra fantasmas, atormentando-se com questões que não têm resposta porque as próprias questões são ilusórias. Tomás, tentando manter alguma objetividade, perguntou, mas e quanto ao amor, à compaixão, ao propósito? Esses também são ilusões? Não ilusões, respondeu Giuseppe. Mas também não necessidades. Você pode escolher experimentá-los ou não, sem que isso tenha qualquer implicação cósmica ou espiritual. É liberação completa, você se torna verdadeiramente livre para escolher seus estados mentais e emocionais baseado puramente em preferência pessoal, não em obrigação moral ou espiritual. Helena sentiu uma estranha paz descendo sobre ela conforme absorvia essas palavras. Era como se uma luta que não sabia que estava travando subitamente cessasse. Você está descrevendo uma forma de iluminação, murmurou ela. Exatamente, disse Giuseppe. E agora compreendem por que a igreja primitiva considerou isso mais perigoso que qualquer dos outros pecados. Não é uma queda moral, é uma ascensão além da própria moralidade. E uma vez que você atinge esse estado, não há razão para retornar à luta espiritual tradicional, porque percebe que ela sempre foi opcional. Naquele momento, uma figura familiar aproximou-se de sua mesa. Era Cardeal Torretti, mas sua expressão não era de ameaça, era de profunda tristeza. Padre Benedetti, disse ele suavemente, você fez sua escolha. E agora seus amigos fizeram a deles também, mesmo sem perceber.
Ele se dirigiu a Helena e Tomás. Lamento que tenham chegado a este ponto. A custódia Octavie falhou em protegê-los. Proteger-nos de quê? Perguntou Helena, embora sua voz soasse distante aos próprios ouvidos. De se tornarem portadores, respondeu Torreti. Agora vocês compreendem completamente o oitavo pecado. E essa compreensão é contagiosa. Todos que entrarem em contato próximo com vocês, que ouvirem suas palavras com mente aberta, começarão sua própria jornada na mesma direção. Vocês se tornaram vetores de uma forma de iluminação que a humanidade não está preparada para receber. Giuseppe riu suavemente. E qual seria o problema com isso? Não seria melhor se mais pessoas fossem libertadas de seus tormentos espirituais desnecessários? Porque, disse Torreti, uma sociedade onde todos compreenderam o oitavo pecado é uma sociedade que para de funcionar. Quando as pessoas percebem que moralidade, propósito e luta são opcionais, elas tendem a escolher a inação. Civilizações inteiras podem entrar em colapso não por causa do mal, mas por causa de uma indiferença esclarecida. Helena compreendeu então a verdadeira natureza de sua situação. Eles não haviam simplesmente descoberto um segredo histórico, haviam se tornado parte de um ciclo que se repetia ao longo dos séculos, onde alguns poucos descobriam este conhecimento, compreendiam sua natureza, e então tinham que decidir se o compartilhariam com o mundo. 6 meses depois, Helena estava de volta a São Paulo, mas não havia retornado às suas aulas na USP. Em vez disso, passava seus dias em um apartamento simples, escrevendo. Não artigos acadêmicos, esses haviam perdido todo o significado para ela. Em vez disso, escrevia reflexões pessoais sobre a natureza da existência, pequenos ensaios que começaram a circular discretamente entre alguns de seus antigos colegas. Tomás havia tomado um rumo diferente. Retornou ao mosteiro, mas não como o mesmo homem que havia partido. Suas homilias aos outros monges tinham uma qualidade nova, uma serenidade profunda que era simultaneamente inspiradora e perturbadora. Alguns dos irmãos mais jovens começaram a procurá-lo para conversas privadas, saindo dessas conversas com uma paz estranha em seus olhos. Giuseppe permanecerá em Roma, mas sua posição dentro da ordem jesuíta havia mudado. Não fora oficialmente censurado, mas seus superiores haviam percebido a mudança nele. Suas aulas sobre teologia patrística atraíam agora um tipo diferente de aluno, não apenas seminaristas regulares, mas buscadores espirituais mais profundos que pareciam reconhecer algo familiar em sua tranquilidade. A custódia Octavie observava todos eles, mas havia chegado à conclusão de que intervenção direta era fútil. Como Torreti explicou em um relatório interno que seria arquivado ao lado de centenas de outros similares, o padrão se repete. A cada geração, alguns poucos descobrem o conhecimento do oitavo. Alguns conseguimos detê-los antes da compreensão completa. Outros, como este trio brasileiro-italiano, cruzam o limiar antes que possamos intervir. Quando isso acontece, nossa única opção é monitorar e conter. O processo de contenção era sutil mas eficaz. Os escritos de Helena circulavam, mas apenas entre um pequeno círculo. Quando ocasionalmente alguém tentava publicá-los mais amplamente, editoras descobriam problemas com contratos, acadêmicos encontravam objeções técnicas, e o material simplesmente desaparecia do discurso público. As homilias de Tomás eram ouvidas pelos monges do seu mosteiro, mas quando visitantes ocasionais relatavam a natureza inusual de seus ensinamentos, descobriam que suas palavras eram facilmente descartadas como misticismo monástico tradicional. A própria natureza do conhecimento que ele agora possuía fazia com que fosse difícil de transmitir para quem não estivesse já predisposto a recebê-lo. Giuseppe continuava ensinando, mas seus alunos que experimentavam despertar através de suas aulas invariavelmente descobriam que não conseguiam explicar adequadamente o que haviam aprendido quando tentavam compartilhar com outros. O conhecimento do oitavo pecado tinha uma qualidade autoprotegente, só podia ser verdadeiramente compreendido por mentes que estavam prontas para abandonar suas lutas espirituais tradicionais. 1 ano após Roma, Helena recebeu uma carta sem remetente. Dentro havia apenas um breve manuscrito em latim e uma tradução em português. Era uma passagem de um texto do século XII, escrito por um monge anônimo. Hoje compreendi por que o oitavo permanece esquecido.
Não é supressão externa que protege este segredo, mas sua própria natureza. Aqueles que não estão prontos para ele simplesmente não conseguem vê-lo, mesmo quando confrontados diretamente. Aqueles que estão prontos inevitavelmente o descobrem, não importa quão bem seja escondido. E aqueles que o compreendem completamente perdem o desejo de forçá-lo sobre outros, pois reconhecem que cada mente deve chegar à sua própria conclusão em seu próprio tempo. O oitavo pecado não é esquecido, ele se esquece a si mesmo, ressurgindo apenas quando e onde é necessário, como uma semente que germina apenas quando as condições são precisas. Helena sorriu ao ler essas palavras, reconhecendo sua própria experiência nelas. Ela havia parado de tentar publicar suas descobertas sobre o oitavo pecado não porque fora forçada, mas porque percebera que aqueles que precisavam desse conhecimento acabariam encontrando-o por conta própria, assim como ela havia feito. Naquela noite, ela guardou todos os seus manuscritos sobre o tema em uma caixa, que colocou no sótão de seu apartamento. Não os destruiu, instintivamente sabia que algum dia, talvez anos ou décadas no futuro, alguém viria procurando exatamente por essas informações. E quando essa pessoa aparecesse, os documentos estariam lá, esperando. Porque essa era a verdadeira natureza do oitavo pecado capital, ele não podia ser verdadeiramente suprimido nem amplamente revelado. Existia em um estado perpétuo de descoberta e esquecimento, aparecendo para aqueles que estavam prontos para sua compreensão e permanecendo invisível para todos os outros. E assim o ciclo continuava, como havia continuado por quase 2000 anos, como continuaria pelos próximos 2000. O oitavo pecado permanecia esquecido não porque alguém o mantinha secreto, mas porque sua própria natureza garantia que só seria lembrado por aqueles que já não precisavam mais lutar contra nenhum dos 8. Em Roma, nos arquivos da Custódia Octavi, um novo relatório foi adicionado aos milhares de outros, caso brasileiro encerrado. Padrão normal observado. Conhecimento contido através de autorregulação natural. Próxima manifestação estimada para de 2031 a 2035, baseada em padrões históricos. Vigilância mantida. O mundo continuava girando, a humanidade continuava suas lutas espirituais, e o oitavo pecado capital permanecia exatamente onde sempre estivera, escondido à vista de todos, esquecido por design, lembrado apenas por aqueles que haviam transcendido a necessidade de lembrar.